irmãos, graças a paz. Amém. Amém. Estou colocar de pé, tá? Vou ver se está com medo da chuva. Chuva é benção, né? Vamos orar, vamos estar pegando esse tempo, né, que nós vamos estar aqui louvando a Deus, ouvindo um pouco da sua palavra. Que Deus possa estar direcionando, abençoando cada um de nós, nossa igreja, todos, né, aqueles que esperam e confiam no Senhor, que possam ser abençoados. A gente colocar também os enfermos, né, aquelas pessoas que estão precisando de oração, que Deus possa estar fortalecendo a vida de cada uma delas. Maria Marta Márcio, por favor. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, para atender mais a ti, Senhor. Também queremos oferecer, Senhor, um verdadeiro louvor a ti, pedir, Senhor, a ti, como honra, verdade. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pelo nosso serviço, que o Senhor nos guardou, nos livrou, Senhor. Também te peço, Senhor, por cada irmão que estão vindo, Senhor, na tua casinha, Pai, aqueles que não puderem vir, que o Senhor sabe o motivo, que o Senhor esteja lá com eles, Pai. Também te peço, Senhor, pela vida do pastor Davi, pela vida da Maria, Senhor, estão longe, mas Senhor, está lá cuidando, protegendo. Te agradeço pela vida do Ricardo, pela família dele, que o Senhor continue abençoando a cada dia, cada um da tua igreja, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor, vamos estar louvando. Salmo 92 diz: bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Com gratidão, por aqui, vamos estar louvando a Deus, adorando ao Senhor, e possa realmente dedicar o nosso louvor e a nossa adoração ao nosso Deus. Graças e paz, irmãos. Amém. É tudo muito corrido, né? Mas quando a gente coloca nas nossas vidas prioridades, eu não, tenho certeza, temos que dar prioridade para o nosso Deus. Então a gente tem que deixar o espaço reservado para Ele. Porque para Ele e por Ele e para Ele são todas as nosso louvor, a nossa adoração. Amém? Vamos louvar o Senhor com essa canção, Seu Sangue. Nada além do sangue, né? Tua
os anseios, que o Senhor possa estar colocando a sua mão sobre cada um de nós, ó Pai, trazendo para cada um de nós a sua paz, a sua mansidão, a sua tranquilidade. Que possamos, ó Senhor, depositar todo o nosso amor, a nossa confiança em Ti, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos também que estão assistindo nossos cultos pela internet. Abençoa também, Pai, os irmãos que vieram preparados para ofertar na casa do Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus nós agradecemos e oramos. Amém. Por incrível que pareça, meus irmãos estão entrando na justiça para não ser mais cantado essa música, mas algo mais que a neve. Não sei se os irmãos estão sabendo, por causa do racismo. Impressionante. Uns dias difíceis pela frente, mas o Senhor é conosco. Amém? Vamos louvar o Senhor com a canção Exaltai. Amém? Jesus, não quis mais sair.
Meus irmãos, abram aí suas Bíblias, livro dos Salmos, Salmo de número 90. Nós vamos estar meditando hoje um pouquinho a palavra do Senhor, livro dos Salmos, Salmo de número 90. Esse livro, os Salmos, tem vários autores, vários autores escreveram o livro dos Salmos, mas hoje nós vamos falar do Salmo 90, que é o salmo mais antigo do livro dos Salmos. O Salmo número 90 é um dos salmos mais antigos e ele está escrito, foi escrito por Moisés, uma oração de Moisés, homem de Deus. Moisés escreveu esse salmo que fala da eternidade de Deus, do quanto Deus é eterno. Ele fala da fragilidade do homem, de quanto o homem é pecador, de quanto o homem é caído, mas ele pede a bênção, a graça e a misericórdia de Deus sobre nós. Vamos estar lendo o Salmo 90, do verso 1 até o verso de número 17. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegre-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Irmãos, Salmo, aqui acredito que os irmãos já tenham lido, esse Salmo. É um salmo que fala coisas importantes para nós. Coisas que nós precisamos conhecer e, mais que isso, coisas que nós precisamos guardar. O salmista, aqui no caso, Moisés, esse é o salmo mais antigo, diz a palavra de Deus, ele escreve esse salmo colocando diante de Deus, reconhecendo primeiro a grandeza de Deus e quem Deus é. E para nós, como cristãos, isso é algo muito importante, que a gente precisa fazer e entender e conhecer.
reconhecer a grandeza de Deus, o quanto Deus é grande, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele é altíssimo, o quanto Ele é Senhor. Reconhecer a grandeza de Deus faz com que nós reconhecemos automaticamente quem nós somos. Porque Deus é infinitamente maior, melhor, superior do que qualquer ser humano. E o salmista, aqui no caso Moisés, ele escreve, ele começa no Salmo, no verso 1 dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele já começa dizendo o seguinte: Senhor, nós dependemos do Senhor. O Senhor é o nosso refúgio. De geração em geração. Passam homens, passam pessoas, passam lugares, passam vidas, mas o Senhor é sempre o nosso refúgio. E aí no verso 2 ele vai falar isso de por que Deus é o refúgio daqueles que esperam nele. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Se a gente parasse um pouquinho para pensar, né? Eu ouvi alguém dizer uma coisa outro dia, que é muito interessante. A gente pode, e a gente consegue imaginar, qualquer coisa que a gente pense, a gente consegue pensar ela maior. Né? Se eu falar assim, está vendo essa cadeira? Você consegue imaginar ela maior? Consigo. Essa casa, você consegue imaginar ela maior? Consigo. Esse carro? Consigo. Qualquer coisa você consegue imaginar ele maior. Mas existe algo que é impossível. Você consegue imaginar algo maior do que Deus? Alguém consegue imaginar algo maior do que Deus? E olha que a mente humana, ela viaja, né? A gente consegue pensar muitas coisas. Mas o que o salmista está falando aqui? Justamente isso. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra, o mundo de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Não há nada maior do que Deus. Antes que qualquer coisa que para nós é, né? A terra e o mundo, né? Quando a gente fala o mundo, puxa vida. O mundo não é só o planeta, o mundo é tudo, né? Mas existe algo maior que o mundo, que é Deus. Mas a gente não consegue imaginar nada maior do que Deus. Porque Ele é tudo, porque Ele é acima, Ele está acima de todas as coisas. O salmista reconhece isso. Verso 3 ele diz: Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. O que ele está querendo dizer aqui? Moisés reconhece a grandeza de Deus e o quanto o homem é pequeno. O homem é o que, irmãos? A criação de Deus, a criatura. E ele diz aqui: Tu reduzes o homem ao pó. E dizes: tornai filho dos homens. Tornai aonde? Ao pó, de novo. Porque nós somos criados do pó. E do pó, para o pó, nós voltaremos. Tu reduzes ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Ele está comparando aqui quanto nós somos pequenos diante da grandeza de Deus. Verso 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Gente, alguém já parou para imaginar 1000 anos?
imagina mais ou menos 100 anos, né? Puxa, alguém viveu, né, 100 anos, a pessoa tem 100 anos de idade, né? Uma vida já longa, né? Muito longa. Mas o salmista aqui, ele compara a grandeza de Deus, porque ele diz: 1000 anos aos teus olhos, aos olhos de quem? Aos olhos de Deus, são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Será que o dia de ontem passou rápido? Passou, né? Tem dia que a gente acorda, trabalha, tudo já acabou disso, é incrível. O salmista está falando que para o Senhor 1000 anos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Por isso, irmãos, nós estamos aqui vivendo agora mais ou menos 2000 anos depois de Cristo. Para Deus significa quanto? Nós vamos usar essa matemática aí? 2 noites passadas, né? 2 noites passadas. Anteontem. Anteontem. Né? Hã? Isso. Por isso que a gente vê na Bíblia muitas citações, né? Do Antigo Testamento, por exemplo, do Novo Testamento, falando das coisas do porvir, né? Coisas que poderiam acontecer rapidamente e tal, e Deus falou: mas já passou 2000 anos, não aconteceu e tal. Isso aos olhos de quem? Do homem. Mas aos olhos de Deus está tudo certo. Porque 2000 anos para Deus só como 2 noites, é como anteontem. Por quê? Porque Ele é eterno. Gente, o que é eterno não tem fim. Se você falar o que é 1000 anos perto da eternidade, é um grão de areia no mar. Porque o que é eterno nunca acaba. Não tem fim. E o salmista, ele quer mostrar para nós justamente isso. A grandeza de Deus e o quanto a nossa mente, o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos pequenos. Aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Verso 5. Tu os arrastas na torrente. Arrasta quem? Os anos. Tu os arrastas na torrente. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Verso 6. De madrugada viceja, floresce, à tarde murcha, etc. Esses são o quê? Os anos da vida de um homem. Acorda cedo, madrugada, nasce, depois viceja, floresce, de tarde, murcha, de noite, seca, acabou. Gente, isso é a vida do homem. Ele vai falar aqui, né, de quanto tempo dura isso, e o quanto nós somos transitórios, o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos pequenos diante da graça de Deus. Verso 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Olha o que ele está falando aqui. Somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Por que nós somos consumidos? Por causa de quem? Da ira de Deus e pelo teu furor, por causa do quê? Do pecado. Por quê? Qual foi a condição do homem criado antes do pecado? Eterna. Adão e Eva, irmãos, foram criados para ser o quê? Eternos. Só que teve um probleminha aí no meio. Entrou o quê? O pecado. E o salário do pecado é a morte. E aqui o salmista está falando: somos consumidos pela tua ira, pela ira de Deus, pelo pecado, e pelo teu furor somos conturbados. Por quê? Porque as pessoas que não têm fé em Cristo vivem uma vida, o que é uma vida conturbada? É uma vida que não tem esperança. Porque a vida dela se resume o quê? A esta vida, a esse tempo. E elas se preocupam, né, com a vida, e principalmente
principalmente pensam na sua morte. Mas o que o salmista quer chamar a atenção aqui? Que sim, o homem está limitado ao corpo, está limitado ao pecado, mas não foi isso que era, no princípio, a criação de Deus. Verso 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, do rosto do Senhor, os nossos pecados ocultos. Gente, nada está alheio aos olhos de Deus. Isso aqui é algo muito importante. A gente pode esconder o pecado, o mal de todo mundo, da família, dos amigos, do marido, da esposa, do filho, de qualquer pessoa. Mas a palavra de Deus diz aqui que diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Nada está oculto diante de Deus. Deus conhece tudo. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o nosso andar, o nosso caminhar, e sobretudo Ele conhece os nossos pecados, que estão o quê? Ocultos ao homem, mas não ocultos a Deus. Deus, irmãos, qual que é a intenção de Moisés aqui? É justamente mostrar para nós o quanto Deus é diferente do homem, o quanto Deus é superior, o quanto Deus tem atributos que nós não temos. Gente, Deus é onisciente. O que significa isso? Onisciente. Isso. Está ciente de todas as coisas que para nós é impossível. Esse é um atributo de quem? De Deus. Onipresente. Significa o quê? Ele está em todo lugar. E onipotente. Ele tem todo o poder. São atributos que qualquer ser humano gostaria de ter, mas nós não podemos ter. Por quê? Porque são atributos divinos de Deus. Isso cria uma distância muito grande entre nós e eles. E é isso aqui que o salmista está querendo nos dizer, o quanto nós somos diferentes, limitados, embora sejamos criaturas de Deus. Verso 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Todos os nossos dias se passam aonde? Na ira de Deus, sim, por causa do quê? Do pecado. Por isso foi necessário que Cristo viesse, para que em lugar da ira de Deus, nós pudéssemos agora receber o quê? A graça, favor imerecido. Todos os nossos dias se passam na tua ira, na ira de Deus, mas Deus, na sua infinita misericórdia, manda nos dar a condição de não estarmos mais debaixo da ira de Deus, mas através do sacrifício de Cristo agora estarmos debaixo da graça. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acaba-se os nossos anos como um breve pensamento. É assim que Moisés escreve o Salmo dizendo a respeito de como o homem é limitado. Acaba-se os nossos anos como um breve pensamento. Só para a gente entender o que ele quis dizer aqui, né? Não é que é pensamento, gente? Você controla o pensamento? Difícil, eu não consigo controlar. Estou pensando uma coisa, automaticamente já acabou aquele, já estou pensando outro, pensou aquele, já estou pensando outro. Não é assim? Como que é um pensamento? Do mesmo jeito que ele vem, ele vai. Né? E o salmista está dizendo, acaba-se os nossos anos como um breve pensamento, é rápido demais.
E ele está colocando o quê? A vida do homem como um pensamento, como algo que é transitório, é muito rápido, comparando-se com a eternidade de Deus. Verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80, neste caso. O melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha o que ele fala aqui. Os dias da nossa vida, que é esse pensamento rápido, que é isso que voa, né, que é com o pensamento, sobe a 70, 80, né? A gente vai mais, 90, 100. Mas o que ele fala aqui? Que o melhor daqui para frente, depois disso, é o quê? Canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ou seja, passou dos 80, o negócio é canseira e enfado. Toda vez que ele fala, tem que olhar para mim. Não, você Toda vez. está mais perto. Você está mais Toda perto. vez. Está mais perto da eternidade. Está mais perto. Não, pior que não é isso, né, gente? Pior que quem de nós, né, pode falar isso, né? A Bíblia fala que quem de nós conhece o dia de hoje, né? Ou o dia de amanhã. Mas o que ele está querendo dizer aqui, nesse caso, é, que é o seguinte: o que ele fala? Né? Em havendo vigor, só 80, o melhor deles é canseiro e enfado. Nós não devemos valorizar tanto esta vida, porque essa vida aqui, ela é transitória, ela é passageira, e quando ela vai se passando o tempo, ao invés de se tornar cada vez melhor, ela vai se tornando o quê? Cada vez o quê? Pior, por quê? Porque o nosso corpo vai desfalecendo, né? E por isso que ele usou a ilustração naquela hora da relva. Ela nasce, viceja, floresce, depois seca. Essa é a vida do homem. Então ele vai falar exatamente isso, quando nós somos passageiros, transitórios, que a nossa passagem por aqui é rápida. E o quanto nós somos pequenos diante de Deus, o quanto nós somos limitados. E o quanto essa vida para nós, ela deve servir apenas como que nos amou, o quanto Ele nos reconciliou, o quanto Ele nos escolheu. Verso 11. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Aqui, irmãos, ele está fazendo duas perguntas. Quem conhece o poder da tua ira? Alguém conhece o quanto Deus de fato, de verdade, pode se irar? Ninguém. Do mesmo jeito que a gente também não conhece a benignidade, o amor, o quanto Deus é benevolente. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Quem conhece a sua ira? Quem conhece a sua hora? Segundo o temor que te é devido? Será que nós entendemos a grandiosidade de Deus e nós tememos Ele do jeito que nós deveríamos? É isso aqui que o autor está escrevendo. Vocês têm noção de o quanto Deus é grande? Que o quanto a cólera de Deus, a ira de Deus é grande? Vocês têm noção como vocês deveriam ter, segundo o temor que te é devido? Ou nós imaginamos Deus como um de nós? Aqui Moisés chama atenção para isso. Olha o que ele vai falar no verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias,
para que alcancemos coração sábio. Eu gosto muito desse verso aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias. O que é contar os nossos dias? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. A ideia aqui, irmãos, é de viver uma vida debaixo do temor do Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos, Senhor, a viver os nossos dias de maneira a reconhecer a Tua grandiosidade, o Teu poder, o quanto o Senhor nos amou, o quanto o Senhor decidiu enviar, não a Sua ira, não a Sua cólera, que cabe a nós como pecadores, mas a Tua graça, o Seu amor, porque o Senhor nos reconciliou. Ensina-nos a olhar para isso, ao invés de olharmos para a transitoriedade da nossa vida. Ensina-nos a reconhecer isso, ao invés de olhar para as coisas do mundo. Ensina-nos a contar os nossos dias. Por que contar? Porque cada dia que nós vivemos aqui é menos um dia que nós estamos vivendo aqui e mais um dia que nós estamos próximos de estar com o Senhor. Ensina-nos a entender isso, para que alcancemos o que? Um coração sábio. Um coração sábio é o quê? É um coração que tem entendimento, é um coração que é satisfeito, é um coração que não vive angustiado, é um coração que reconhece o quê? Que nós temos mais do que nós merecemos. Alcancemos um coração sábio, um coração grato, um coração que ama a Deus, que reconhece em Deus o seu amor. Verso 13, olha o que ele diz: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos seus servos. Por quê? Porque se o Senhor voltar hoje, nossa, lá é muito melhor que aqui. Por quê? Porque aqui nós somos transitórios, aqui nós somos mortais, aqui nós estamos sujeitos a pecado, aqui nós estamos sob a influência do mundo. Olha o que ele fala, e olha, Moisés lá atrás, gente, muito antes de Cristo. Moisés lá no comecinho, volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e alegremos todos os nossos dias. Olha o que ele fala: Senhor, satisfaz a cada um de nós de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo, nos alegremos todo dia. Senhor, nós queremos mais do Senhor, nós queremos a tua presença, nós queremos sentir a sua graça, o seu amor, para que nós possamos ficar felizes. Aí no verso 15 ele vai escrever, olha o que ele escreve no 15, coloca para mim: alegra-nos, Senhor, por tantos dias quanto nos tens afligido. Parece contraditório, assim, cara, como é que eu vou ficar alegre pelos dias que nos têm afligido? Como é que é isso? Por tantos anos quanto suportamos a adversidade. É mais ou menos o seguinte: embora eu esteja aqui vivendo neste mundo que traz sofrimento, que traz dor, que é difícil, que a gente passa por luta, por tribulação, mas o importante é estar confiante, alegre no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está presente, o Senhor cuida de nós, o Senhor tem promessas para nós. Alegra-nos por tantos dias que nos tens afligido, mesmo na adversidade, mesmo permitindo a dor, mesmo permitindo a tribulação, mesmo permitindo a aflição. Alegra-nos por tantos anos, porque nós temos suportado a adversidade. Isso já é motivo de alegria, irmãos. Se nós suportamos a adversidade, é por causa do quê? Porque nós somos bons, porque nós somos grandes? Não. É porque Deus tem tido misericórdia de cada um de nós. E Ele fala isso: alegra-nos por isso, Senhor. Porque nós temos em quem confiar, porque nós temos a quem recorrer,
Porque nós não estamos limitados à nossa força. Porque se nós estivéssemos limitados à nossa força, com 70, 80, 90, 100, vai acabar tudo e a gente acabou. Mas aqueles que confiam no Senhor, que diz a palavra? Renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Por quê? Por causa de quem? Por causa do Senhor. Verso 16. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Aos seus servos, aqueles que creem no Senhor, aqueles que conhecem no Senhor a tua grandeza, apareçam as tuas obras e a tua glória. Gente, Moisés está dizendo o seguinte: embora a gente passe por muitas situações, mas dia após dia nós temos experimentado o quê? A boa mão do Senhor, as obras que o Senhor tem feito por causa de nós, e mais disso, a glória dele. Apareçam para nós. Moisés queria ver mais do Senhor, experimentar mais do Senhor, mais da graça, mais da bondade, mais da misericórdia, mais daquilo que Deus já tinha feito. E ele fala: aos teus servos, Senhor, apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Para terminar, verso 17. Seja sobre nós a graça do Senhor. Seja sobre nós a graça do Senhor. Não a tua ira, não a tua cólera, mas a graça do Senhor seja sobre nós. Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Quais são as obras das nossas mãos? O que ele está falando aqui? Será que ele está falando de coisas que nós fazemos, construímos? Não. Ele fala: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. As obras, irmãos, são reconhecimento. As obras é a gratidão. As obras são aquilo que nós, de fato, de verdade, bendizemos ao Senhor. O quanto nós louvamos ao Senhor. O quanto nós cremos no Senhor. O quanto nós adoramos ao Senhor, mesmo nas lutas, nas adversidades, nos problemas, nas dificuldades. É isso que o salmista está falando. Seja sobre nós a graça, Senhor. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Confirma, Senhor. Por quê? Porque Moisés está olhando para a vida dele, para a transitoriedade do homem. O quanto o homem é pequeno, mas sobretudo o quanto Deus é grande. Mas o quanto o homem precisa estar satisfeito com tudo aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Irmãos, a vida de Moisés não foi fácil. Né? Moisés nasceu no Egito, Moisés depois teve que fugir do Egito, Moisés depois de muito tempo é escolhido por Deus para libertar a nação de Israel, né? E ele é corajoso, liberta o povo, depois ele atravessa o Mar Vermelho, e depois ele fica quanto tempo, gente? 40 anos andando e vagando pelo deserto. Com um povo que era muito obediente. Não. O povinho difícil. Aquele igual a nós, né? Rebelde. Dura serviço. Desobediente. Tanto é que esse povo, inclusive, ele não herdou até mentira. Mas Moisés, irmãos, era alguém que, sobretudo, reconhecia isso que ele escreveu aqui. O quanto Deus era grande, o quanto o homem era pequeno, o quanto Deus era bondoso, gracioso, e o quanto nós precisávamos ser gratos a Deus por tudo que Ele fez. E, olhando para esse salmo, né, escrito para nós precisamos olhar para a vida de Moisés e olhar para nós. Todos nós temos lutas, dificuldades, dissabores, tristezas, adversidades. Mas o que nós precisamos, de fato, de verdade, fazer é aquilo que Moisés fez.
em todo momento, reconhecer o quanto nós somos pequenos, passageiros, mas o quanto Deus é grande, eterno, maravilhoso e bondoso para cada um de nós. E ele diz aqui: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Senhor, olha, se tem algo de bom em nós, olha para a nossa fé, olha para a nossa devoção, olha para nós como pecadores, mas arrependidos, olha para nós que cremos no sacrifício de Cristo, olha para nós como quem de fato, de verdade, nós somos dependentes do Senhor. E ele fala, eu quero terminar citando de novo o verso 1. Ele diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Gente, passa homens, vem homem, passa homem, volta homem, não tem para mais correr. Eu gosto muito do versículo bíblico que diz assim: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se não for para o Senhor? Para onde iremos nós? Para o cemitério, velho? Fato. Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Não existe outra religião. Não existe nenhum líder religioso que está vivo. Só Jesus Cristo. E vai voltar. Todos os líderes religiosos do mundo já morreram. Em nenhum deles há esperança que há como é em Cristo Jesus. Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Que nós possamos, olhando para essa palavra, crer naquilo que Moisés escreveu muitos anos atrás, mas que é uma verdade. O único refúgio, o único que pode a que nós possamos recorrer de fato, de verdade, é o Senhor. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor, nós louvamos, nós bendizemos ao teu nome, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus eterno, o Senhor, ó Deus, é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor criou todas as coisas e pelo poder da tua palavra elas vieram a existir. O Senhor criou o ser humano. O Senhor, ó Deus, é um Deus poderoso. E o Senhor, ó Pai, criou a cada um de nós e que é o homem para que pudéssemos ter plena comunhão com o Senhor. Embora pecadores, mas agora redimidos pelo teu sangue do teu Filho amado Jesus Cristo, podemos mais uma vez nos reconciliar com o Senhor. E nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o que estava reservado para nós, ó Deus, era a morte. Mas o que agora está reservado para os que creem no Senhor é a esperança de uma vida eterna. O Senhor, ó Pai, é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa esperança. Nós te agradecemos porque não estamos largados, perdidos, abandonados, entregues a morrer, a estar entregues no corpo, mas temos uma viva e rica esperança, que é viver uma eternidade com o Senhor. Obrigado porque a tua palavra, Deus, ela não volta vazia. Obrigado porque o Senhor não é homem para mentir. E obrigado porque pela tua palavra temos convicção de tudo aquilo que está preparado para aqueles que amam o Senhor. Nós te agradecemos por essa noite
Te agradecemos por essa igreja, te agradecemos por cada irmão que aqui está, por aqueles que nos ouvem pela internet. E mais uma vez te agradecemos pela tua palavra, que é luz para cada um de nós. Tudo isso nós louvamos, te agradecemos, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Célula amanhã. Célula amanhã em casa, né? Está convidado. Se quiser convidar mais pessoas, viu? Em casa todo mundo sabe onde que é, não precisa avisar. E Acho que de condução, né? Acho que só o Lilian, né, Lilian? É 20 de fevereiro. O Moro vai, Moro? Na célula do Ricardo? Tô com medo da minha idade, não conhecer amanhã, né? Amanhã é outra Então, história. Deus quiser, Deus quiser, todos nós, né?